Muito boa tarde aos três, sejam bem-vindos. Vamos então falar de toda esta confusão em torno dos exames nacionais e hoje começo pelo Carlos. O Primeiro-Ministro diz que os professores são resistentes à mudança e culpa-os, de certa forma, pelo caos que se instalou na classificação dos exames. Na tua opinião, Carlos, os docentes são merecedores destas críticas? Eu acho que não. E eu começo por dizer que não. Obviamente que haverá professores, precisamente os sindicatos de professores, que normalmente são um bocadinho mais reacionários, mais conservadores, mais resistentes e até politizados, que tendem a aproveitar estas situações para criar algumas dificuldades ao governo, mas a esmagadora maioria dos professores queria, obviamente, que isto corresse bem. É indesmentível. Portanto, os professores, os diretores das escolas, e obviamente quando não corre bem a culpa não pode ser de todos os professores, porque não foram todos os professores que se uniram contra o governo. Houve um problema efetivo de implementação de um processo que já agora é positivo e que já existe em vários países e que já foi implementado em vários países. E é preciso, na análise a toda esta questão, não deitar fora o bebé com a água do banho, porque a digitalização, como ouvi algumas pessoas a dizer, isto está a correr mal, portanto a digitalização é algo que não se pode fazer. Não, isto tem de ser feito, é um processo que tem de ser feito, que tem enormes vantagens, que garante mais consistência nos critérios de correção, que faz com que os professores não andem para trás e para a frente com papéis que se arrisquem a perder os exames dos estudantes. Não. Um processo bem implementado, como já foi implementado em vários países, já agora está a acontecer em vários países, todos os países que têm processos de exames centralizados estão a saltar para a digitalização, e não foi só em Portugal que houve problemas. Nós, há 4 anos, tivemos um processo muito semelhante em França, com exatamente os mesmos problemas que tivemos aqui hoje, um processo centralizado também, que em vez de fazer um rollout gradual, como se fez, por exemplo, na Irlanda, em França fez como aqui, que fez primeiro um piloto pequeno e depois os exames todos, que eu acho que foi um erro grande, o grande erro de implementação que se fez aqui e que podíamos ter aprendido com o caso francês e não o fazer. E tal como está a acontecer cá, também em França houve alguma reação dos sindicatos. Aliás, os sindicatos em França foram contra a implementação deste sistema porque iria obrigar os professores a passar mais tempo em frente ao computador. Chegaram a dizer aos professores para demorarem a corrigirem os testes de forma muito lenta, que é para não levantar as expectativas em relação aos seus colegas, outros professores que pudessem ser mais grandes. Isto que estamos a atravessar aqui, nós já atravessamos no outro lado. Dito isto, este é um processo que deve avançar. A digitalização da correção dos exames é algo positivo para a educação, para a própria correção dos exames, para a própria... os alunos irão ter mais facilidade em rever as suas provas, uma facilidade que não existia até agora. Portanto, isto é tudo. A mudança é positiva, a implementação não foi bem feita, deveria ter sido mais gradual. E tanto o Ministro, que eu tenho como uma pessoa competente, séria e honesta, como o Primeiro-Ministro, deviam ter tido muito mais cuidado na forma como atiraram culpas para todo lado. Porque quando as culpas são de todos, na verdade, só há um culpado, que é quem gera o processo. Está a faltar responsabilização, quer ao Primeiro-Ministro, quer ao Fernando Alexandre, em relação a este processo. Obviamente que nós temos todos que esperar por sexta-feira, porque é o dia da publicação das pautas, mas... Não sabemos exatamente o que é que se vai seguir e que tipo de caos é que poderá acontecer, mas nesta altura as expectativas estão claramente em baixo. Bom, há aqui uma questão que me parece bastante importante, que é o facto de tanto o Ministro como o Primeiro-Ministro, eles não assumirem qualquer responsabilidade e só atirarem as responsabilidades ou para os diretores das escolas ou para os professores. O Ministro da Educação, honra-lhe seja feita, acabou por pedir desculpa aos professores, mas só aos professores. Muito bem, mas numa fase inicial foi aí, e por exemplo, mesmo o Luís Montenegro dizer que os professores não estão de acordo e por isso atrasar o processo. Quer dizer, parece uma acusação, as pessoas podem não estar de acordo, não quer dizer que estejam de uma forma propositada a atrasar o processo. Depois, por outro lado, muitos dos problemas que estão a surgir agora já tinham surgido no projeto piloto.
Ora, se não foram corrigidos, a responsabilidade parece-nos evidente. Se calhar ainda não estávamos numa fase em que pudéssemos colocar o processo a nível nacional. Depois, eu não sou necessariamente especialista nesta matéria, mas talvez centralizar todo o processo de digitalização em Lisboa não tivesse sido o mais expedito. Talvez se pudesse ter feito de outras formas. E depois há coisas que nós não podemos de todo culpar os professores, nomeadamente os atrasos nos códigos de acesso e outras coisas que dificultaram o processo. Pois, até os pais, agora estava a recordar, o ministro veio culpar a dizer que foi uma imprudência da parte deles terem marcado férias, quando os pais se limitaram a acreditar num calendário que foi disponibilizado, claro, e que as escolas cumpriram relativamente àquilo que o Júri Nacional de Exames tinha previsto. E, portanto, foi o Governo que não cumpriu ou não conseguiu assegurar que o calendário fosse cumprido. Depois há outra notícia que até é da SIC, eu sei que já houve uma espécie de um desmentido, mas de que supostamente a vice-presidente do Educa estaria de férias nesta fase. É assim, o desmentido que houve, eu acho que ele não convence muito, porque a única coisa que diz é que a vice-presidente está a acompanhar todo o processo desde o início. Ora, estar a acompanhar o processo não significa que não esteja efetivamente. Mas o ministro disse que ela não estava de férias. O ministro disse, com as palavras dele. Sim, mas eu estou a falar do próprio comunicado que fez o Educa. E, portanto, acho que não convence muito. E só tem problema por causa das palavras do próprio ministro que tinha dito relativamente aos pais. E, portanto, acho que há aqui, uma vez mais, nós já muitas vezes falámos nesta mesa de problemas de comunicação do Governo relativamente a reformas que está a implementar e que acabam por gerar uma ideia negativa da população face a essas reformas, que até são necessárias, porque efetivamente acho que isto é um ponto que é positivo, mas tem que ser feito como deve ser e até ao momento tudo o que tem feito é suscitar dúvidas e acaba por dar razão aos tais professores que não estariam eventualmente de acordo com esta digitalização. Miguel, para usar uma palavra que já usaste esta semana, mas para classificar um outro ministro, o Ministro da Administração Interna, parece-te que Luís Montenegro foi imprudente nas declarações que fez ontem à noite sobre os professores. Isso foi. As declarações são um grande disparate. Até por uma razão. São um grande disparate até por esta razão. Mesmo que o Primeiro-Ministro quisesse dizer aquilo ao país, com o propósito político que tem estas acusações ou estas observações, ele tinha todos os incentivos, desde logo para proteger o seu próprio ministro, a esperar pelo final da semana. Ele vai ter milhares de ocasiões para... O que é que ele ganhou com aquela declaração? Não ganhou nada, só perdeu. Exatamente. Mas o que eu estou a dizer é que ele podia ter feito aquelas declarações na segunda-feira. Eu tenho quase a certeza que os resultados vão sair na sexta-feira e que, portanto, o processo vai ser... E depois a segunda fase virá e o processo vai já correr suavemente. Ele tinha todo o interesse em não se precipitar agora e depois dizer, estão a ver, isto correu bem, e há pessoas que não gostam da mudança, mas depois, passados por... Era uma coisa completamente diferente. Foi imprudente e precipitado. Foi mesmo o ponto baixo destas últimas 72 horas do Governo em que agora as coisas até estão a correr mais ou menos bem. Eu queria subscrever aquilo que o Carlos Guimarães Pinto disse sobre a necessidade desta mudança. E não é só porque o resto do mundo está a fazer, às vezes o resto do mundo faz muitos disparates. É porque isto só tem vantagens. Agora, nós sabemos é que o primeiro momento para ajustar plataformas informáticas, há sempre sarilho. E aí é verdade, podia-se ter feito um programa piloto, depois não foi feito e deu parte. Problemas. Agora é preciso ver uma coisa. As pessoas que estão... Eu vejo pessoas à esquerda a contestar até o próprio modelo, que está cheio de risco. É exatamente o contrário. Mas vê uma coisa. As pessoas agora vão ter a possibilidade de escrutinar as correções que são feitas que nunca tiveram no passado. A minha geração não teve. É verdade. Porque o processo de pedir um recurso sempre esteve lá, não só era dispendioso, como era muito complicado. Esta geração de alunos, pela primeira vez, vai ter transparência sobre as notas que vão decidir o seu futuro, pelo menos no que diz respeito ao acesso superior, como nenhum dos outros portugueses tiveram. Isto é um bom modelo. O modelo. A implementação já sabemos que falhou, mas, apesar de tudo, não foi um falhanço irreversível. Isto vai custar uns 3, 4 dias, 5 dias, vamos lá ver. Agora, eu vejo pessoas ligadas ao PS a contestarem o modelo. E eu não vejo ninguém a dizer de onde é que vem este modelo. Porquê é que este modelo ficou na agenda política? Em 2021, o governo de António Costa pôs isto em negociação com a Comissão Europeia, ou se quiserem, a Comissão Europeia impôs e o governo de António Costa aceitou, como método PRR. E bem. Com uma prestação, e bem, já agora. Com uma prestação social única e bem. Exato. Agora, ver as pessoas que andaram na altura a bater palminhas, dizer que ou a prestação social única já não presta, ou este modelo já não presta, não é a implementação, mas o próprio modelo não presta, quando foi o governo de António Costa que acertou isto com a Comissão Europeia, é preciso dizer que ainda por cima, a adaptação deste modelo foi paga com dinheiros do PRR.
Foram 12 milhões de euros, não foi assim meia dúzia de tostões. E depois isto foi sujeito a uma calendarização. Talvez o Ministro pudesse esclarecer se a pressa que houve em passar do programa piloto para a totalidade dos exames, se não foi precisamente como a prestação social única que fomos a correr, legislar, para não perder mais dinheirinho que vinha do PRR. Não sei, e só ele poderá dizer, eu não tenho informação suficiente para dizer, parece-me que é um caso paralelo. Ele, se quiser que esclareça, ou os partidos que estão tão imbuídos do escrutínio democrático, façam essa pergunta ao Ministro para ficarmos a saber. Agora, a origem disto é o PRR. Mas não é um caso que se justifique, neste caso, os partidos estarem, para te citar, imbuídos desse espírito democrático. Porque Sim, é um mas são as processo coisas muito certas. sensível. Não, mas são as coisas é um certas. processo que, São as coisas certas, não é? basicamente que dita o futuro de milhares de alunos que vão estar completamente ansiosos em relação a tudo o que está a Mas acontecer. não há uma coisa, o escrutínio deve ser sobre as coisas que realmente importam. O que é que falhou na implementação? Qual é a responsabilidade da assistência técnica nessa implementação? Coisas desse tipo. Agora dizer que o sistema põe em causa a credibilidade é exatamente o contrário. Nunca ninguém discutiu a opacidade das avaliações nos últimos 70, 80 anos de acesso ao ensino superior em Portugal. Rosa, não é? Quer dizer, tem que haver algum critério, as pessoas têm de ser racionais e sensatas. E pronto, e pôr as coisas em cima da mesa. Se isto vinha do PRR, porquê é que a malta do PS acha que o modelo não presta? Então prestava quando era com o António Costa e agora já não presta? Exato. Outra coisa é a implementação, já vimos. E outra coisa ainda são as declarações do Primeiro-Ministro, que são completamente insensatas e, para usar um adjetivo que me agrada bastante, imprudentes. Eu vou acrescentar aqui uma coisa. Este aumento de transparência, eu acho que vai causar problemas ao Governo na próxima semana. Que vai haver muito mais recursos. Mesmo que os resultados sejam entregues na sexta-feira, o facto de hoje os alunos poderem muito mais facilmente aceder às suas provas vai fazer com que apareçam muito mais casos de erros de correção, Claro. que sempre existiram, Sempre mas nós só que nunca e agora vai-se saber, e cada um desses casos vai ser, mais uma vez, responsabilizado o Ministério no processo, Claro. etc. Portanto, eu acho que mesmo que os resultados apareçam na Não é importante sexta-feira... saber o volume de casos, neste caso, até para se concluir o sucesso ou o insucesso do modelo? Melhorar. O modelo é, independentemente... Nós temos a implementação que foi errada. A implementação foi errada porque também não foi bem feita, devia ter sido de forma mais gradual, deveria ter sido contratada, como fizeram na Irlanda, uma empresa com experiência nisso. Na Irlanda foram buscar a empresa que fazia isto há anos no Reino Unido, que o Reino Unido faz isto há anos. A empresa que foi contratada para isto, no próximo ano já não será ela responsável por este processo. E aí, quanto a mim, é um problema que se deve investigar, que é exatamente porque é que foi contratada aquela empresa. Aliás, grande parte deste processo foi interno, já agora. Não foi como na Irlanda, que externalizaram tudo para uma empresa cujo nome não me recordo, mas que faz isso tudo há anos no Reino Unido, há muito tempo que faz isso, portanto havia ali um track record de experiência de fazer aquilo. No nosso caso não foi assim e fizemos como em França, internalizamos boa parte do processo no Ministério da Educação. E aí pode haver problemas de implementação. O modelo em si oferece um nível de transparência que nenhum outro modelo oferecia antes. E isso é positivo. Isso é positivo para os alunos. Não vai ser positivo para o Governo, porque criou um problema de comunicação tão grande que na próxima semana, quando começarem a aparecer todos os casos de erros de correção que vão aparecer, Claro que vão porque aparecer. existiram este ano, como existiram o ano passado, como existiram no meu tempo, mas que agora vão ser muito mais transparentes, porque é muito mais fácil aos alunos identificar isso, o Governo vai voltar a ter E vão disparar o número de pedidos de recurso e depois a comparação com a média. Mas nos outros anos havia uma porcentagem tão baixinha e agora uma porcentagem tão grande e as pessoas vão dizer não há credibilidade no sistema. É o contrário. É o contrário. Mas note-se, o modelo é positivo. Fala-se com professores que não sejam militantes nem para um lado nem para o outro e eles odiavam o facto de ter de andar com a responsabilidade, nós somos professores, sabemos isso, de ter de carregar exames, arriscarem-se a perderem os exames e depois os alunos pedirem e já não os terem. E a desmaterialização destes processos, isto é, da saúde, da segurança social e não chegava à educação. Isso não fazia que não saíam de casa porque tinham medo que se levassem os exames Vamos para o ter de café, avançar, para corrigir Cristina. o que é Quer que seja que acrescentar mais alguma perdessem. coisa? Ou podemos avançar para podemos o avançar tema para a seguinte, que envolve o Ministro da Administração Interna. Vou colocar-lhe uma questão sobre a audiência de hoje, concretamente, de André Ventura, no Palácio de Belém. Foi uma audiência pedida por André Ventura, por causa da alegada ameaça feita por Luís Neves, mas esta alegada ameaça terá acontecido no final de maio, se a memória não me falha, no contexto depois de um debate parlamentar que ocorreu naturalmente na Assembleia da República. Porquê é que só agora
quando já instalou toda esta polémica em torno de Luís Neves, é que o Chega pede esta audiência a António José Seguro? Bom, para já porque o Chega só agora é que tomou conhecimento das ameaças. Depois fomos confirmar, portanto, foi uma questão que foi suscitada, foi-se confirmar na RTV, não é? Que tem lá toda a sessão e é possível ver, acho que, pronto, qualquer pessoa pode ver. Aquilo compreende-se melhor ou pior, pode-se recorrer, obviamente, a sistemas de inteligência artificial para fazer essa verificação e depois pode-se entender ou não que há uma ameaça. Da nossa parte, há obviamente uma ameaça quando um ministro responde a um deputado que está a interpelar o primeiro-ministro sobre um assunto que é da sua pasta e ele diz vais pagá-las, vais engoli-las, uma coisa assim, já agora não me recordo, mas pronto, vais pagá-las. E isso parece-me grave. Ou seja, na altura não tiveram conhecimento, só tiveram conhecimento dessa alegada ameaça agora? Através das imagens na RTV, exatamente, da sessão, que qualquer pessoa pode ver. Mas essas imagens só foram disponibilizadas agora? Não, elas já tinham sido disponibilizadas, mas não tínhamos tomado conhecimento delas naquela altura. Naquela altura não nos apercebemos. E como é que fizeram Portanto, para decifrar as palavras dele? Inteligência artificial. Podes ser... usá-la, Miguel. Desafio-te a usá-la, na verdade. E assim se vires, pronto, é uma acusação muito grave, a fazer uma legislação interna. Mas muito acho que qualquer pessoa, quando vê, consegue entender. E acho que é intolerável num Estado de Direito que aconteça uma situação deste tipo. Eu não estou a dizer que foi com 100% de certeza, nem que não foi. Mas acho que merece uma averiguação. Porque acho que não é tolerável se for realmente se confirmarmos. Obviamente o Ministro faz a parte dele, diz que não foi exatamente isso que ele disse, mas temos que admitir que parece muito que foi exatamente aquilo que ele disse. E, portanto, foram testados vários sistemas de inteligência artificial que dão indicação daquelas duas frases que terão sido ditas. Eu julgo que o Ministro disse que tinha sido cortado, mas nada foi cortado. Aquilo foi exatamente como os serviços da Assembleia da República gravaram as imagens. Desculpe, eu só não percebi uma coisa, porque de facto isto aconteceu no final de maio, Sim. Estamos agora a meio de julho. O que é que aconteceu durante este tempo todo? Para não terem tido acesso às imagens, como é que chegaram a elas? Porque de repente foram ter as imagens? Não nos foram à procura das imagens? Fomos à procura das imagens porque nos deram indicação de que tinha acontecido isso, não? Ou seja, foi alguém que vos disse? Não estou a dizer que foi alguém no governo. Não, André Ventura disse que foi alguém no governo. Houve agora estou curioso para saber quem. Houve essa denúncia. Agora, quando houve a denúncia, nós fomos confirmar. Mas a denúncia veio do governo ou não? São públicas. Não, a questão é essa. Foi o governo que vos informou sobre isso. Só para saber se o Estamos a... Luís Neves é tão amado, se ele é tão amado no governo como é amado na PSP, perdão, na PJ, e na GNR e todos. Então, mas também se calhar devia-se pensar porque é que ele tem essas problemáticas e chega aos sítios onde chega, não é? E portanto, acho que é um assunto sério, acho que é um assunto que merece averiguação. Nós não tínhamos conhecimento na altura, por isso é que não foi denunciado. Tomámos conhecimento agora, verificámos e tornámos público. Basicamente portanto, recusam que haja algum aproveitamento político, tendo em conta que nesta altura Luís Neves está debaixo de fogo. Acho que isso não tem rigorosamente nada a ver, teve a ver com o momento em que soubemos. Acho que é demasiado grave para simplesmente se esquecer ou estar com receio de eventual conversa do aproveitamento político. Acho que a responsabilidade por ter dito o que disse é única e exclusiva do seu autor e, portanto, ele sabe que, estando numa audição pública, não é, que não podia manifestar-se, não é? E muito menos da maneira que o fez. E eu parece-me, volto a dizer, muito grave e num Estado de Direito Democrático. Não é admissível e acho que coloca em causa a sua capacidade para o exercício da função. Miguel, indo ao caso no seu todo, já esta semana tiveste a oportunidade de comentar, disseste que Luís Neves foi imprudente e que devia, no fundo, mostrar as faturas. O Observador já teve acesso a essas faturas, mas nesta altura parece que é obrigatório também que tenham acesso para se perceber o caso na sua amplitude, que tenham acesso aos comprovativos dos pagamentos ou as faturas chegam? Bem, neste caso, essa transparência, no processo de transparência total, tinha que também haver os comprovativos de pagamento, embora o Ministro alegue que há coisas que têm de ser pagas no final, e enfim, nós sabemos mais ou menos que isso acontece nas obras em Portugal. O ponto já não é esse, o ponto é, o Ministro tem um padrão de imprudências que não é normal. E eu volto a dizer, ele tem muitos outros defeitos. Portanto, ele podia ser um Ministro sensacional e ser imprudente. Pronto, e nós estávamos ali um bocado benevolentes, coitadito. Mas não é assim. Ele demonstra um padrão de atuação, de ideias, de ideologia que
não é bom, sobretudo para aquelas funções. E ele agora tem mostrado Estás a referir este padrão de à imprudências. defesa que ele fez da imigração e que também tem sido muito criticada, nomeadamente pelo Chega? É o facto de ele se ter apresentado em sucessivas entrevistas e ocasiões como tendo um programa ideológico que ele quer executar como Ministro da Administração Interna. A Administração Interna não está lá para executar programas ideológicos nenhuns. Seja num governo de direita ou num governo de esquerda. Muito menos que não seja articulado pelo próprio Primeiro-Ministro. E, portanto, ele está a dizer que tem ali uma agenda própria. Ele é imbuído de uma missão ideológica. E ainda por cima é uma missão ideológica que eu acho que é nociva para políticas de segurança, para políticas migratórias. Portanto, e ele está nesse sítio, não é Ministro da Saúde. Podia ser Ministro da Saúde e ter aquelas opiniões sobre a segurança. Mas nem é isso que eu estou a falar agora. O que eu estou a falar é que, somando-se a isso tudo, e na avaliação global que fazemos politicamente deste Ministro, junta-se agora este padrão. E vamos começar pela primeira manifestação de imprudência. Ele já, quando era diretor da PJ, fez uma coisa que não é tolerável, que foi aparecer ao lado de um seu amigo, uma vez mais, Fernando Gomes, numa cerimónia pública, e dizer que as investigações que estavam em curso não o tinham ele como suspeito. E ele era, na altura, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Exato, estava na candidatura lá ao Comitê Olímpico. E aquilo é uma coisa, uma exorbitância, um abuso de poder de alguém que não tem a mínima noção dos seus deveres institucionais e depois gosta de dar lições aos outros. Agora, ele no governo deu um conjunto de entrevistas no final da primavera a dizer que o país para os incêndios estava ultra preparado. É que nem 5 dias durou aquela fanfarronice. Mas quer dizer, qualquer pessoa com o mínimo de 2 dedos de testes espera pelo final do verão. E sabemos que houve uma grande tragédia em 2017 em outubro. Portanto, a época de incêndios termina bem tarde. Ele está a dizer aquilo sob o risco de ser desmentido imediatamente, até por fatores que não são da sua responsabilidade. Bem, veio uma onda de calor e ele foi logo todo espatifado. Que raio de conduta é esta de um homem que se apresentava como tendo dotes de comunicação e de planeamento extraordinários? E depois houve este caso aqui do Chega. O caso das obras, já sabemos. Ele tem aquela história de que se tornou amigo de um empreiteiro que, na verdade, trabalhava para a PJ quando ele era diretor da PJ. E com estas explicações todas que ele tem dado, ele tem contaminado a credibilidade da PJ, porque agora que nós conhecemos aquela empresa, também não se percebe bem como é que a PJ contratou aquela empresa e não outra. Não era lá para o monte do ministro, sei lá com ele e com a empresa da mulher dele. Mas as obras que eram feitas nas sedes da PJ. E, portanto, ele até compromete a credibilidade dos concursos da PJ que foram levados a cabo e vencidos desta maneira. Pronto, sei lá com ele. Mas agora vem esta história do Chega. Neste caso não houve um ajuste direto, houve concursos a que Mas é o que estou a dizer. Mas o concurso tem um júri. Ganhou e outros que perdeu. Pronto, o concurso tem um júri. Quando se começa a ver que há litigância judicial umas atrás das outras, insolvências danosas, é sempre o mesmo homem suspeito. E a PJ, apesar de tudo, quer contratar com imperativos de segurança ainda por cima. Quer dizer, aquilo é um bocado estranho e, portanto, até eu acredito que não houve nada de mal, mas começa toda a gente a suspeitar agora dos concursos, apenas por inépcia do atual ministro, que era diretor da PJ na altura. E depois vem esta história do Chega. Eu continuo a achar que vocês não têm razão e fizeram uma alegação gravíssima. Mas, enfim, vocês não podem simplesmente fazer uma alegação daquelas e dizer utilizado a inteligência artificial. Isso não é validação. Isso não é validação de nada. Isso não é validação de nada. Vocês deviam ter preocupação em fazer as coisas como deve ser. Mas tu podes ler os lábios dele, agora, bem, eu vi as imagens e não consegui ler, não é? Agora, se vocês dizem que foi com o auxílio da inteligência artificial, é porque vocês próprios também não conseguiram ler. Tiveram que ir buscar uma ajuda da inteligência artificial. Quisemos confirmar. Agora, ele está sentado do outro lado, portanto foi impossível ouvir. Eu também estava lá, portanto ninguém ouviu o que ele eles não se aperceberam, não se aperceberam. Agora, onde é que ele é imprudente aqui? Vamos até admitir que o Chega não tem razão nenhuma. Ele, pura e simplesmente, como ministro, que está ali exposto daquela maneira, e aquele quadro do debate que isso dá, é um mau quadro para os ministros. Já disse na segunda-feira que o Luís Montenegro tem de deixar de levar os ministros para o Parlamento. Não estão lá a fazer nada. É que podem estar a trabalhar nos seus ministérios. Com mínimos, nomeadamente que vá com leitão amaro. Leitão amaro, e pode levar mais um ou dois, mas quer dizer, os outros estão ali, podiam estar a trabalhar no Ministério, não estão. É uma perda de tempo já agora. Estão ali uma tarde toda sem fazer nada, sem falar. Uma perda de tempo, é uma incitação. Para citar Miguel Morgado, podiam estar a trabalhar nos seus gabinetes e não estão. Claro, é uma falsa demonstração de força do governo, uma falsa demonstração de força que já vem de outros governos atrás. O governo de Pedro Passos Coelho não fazia isso já agora. Tenho de avançar para o Carlos. Só quero dizer isto. Porquê é que ele está ali exposto, sabendo toda a gente que está a ser filmado? Se até os deputados têm essa consciência, ele não pode estar a vociferar para a frente com um aspecto tirado. Não pode. Ele que se acalme e que mesmo que odeie o André Ventura ou outro qualquer que está a fazer críticas, que é normal, é humano, ele que mantenha uma figura seráfica e tenha a boca calada. Normalmente os ministros mantêm essa pose. Ele, naquele dia, eu estava lá, obviamente, estava mais exaltado do que o assunto, se calhar
merecia, acho que a discussão era sobre o Ciresp. Ciresp. Era sobre o Ciresp. Acho que era irrelevante, não merecia aquilo. Sobre o caso... Suscita dúvidas. Mas eu quero perguntar concretamente, Carlos, se te parece que ele está a ser um alvo preferencial precisamente por causa das posições que tomou no passado em relação aos imigrantes. Ele, obviamente, à vai ser imigração. um alvo preferencial do Chega precisamente por ter essas diferenças em relação à imigração e às questões de segurança, etc. Mas isso é o que é. Mas isso faz o debate público. Faz parte do escrutínio público e os partidos têm ministros que gostam mais e menos, isso vai acontecer. Nós vamos Deixa-me saber fazer uma coisa. que o Chega vai sempre gostar Só é menos estranho desse o ministro. PS não dizer uma palavra sobre Luís Neves. Diz Não de é todos os estranho, ministros. não é estranho. Não é porque é o ministro não é socialista no Sei lá governo Luís porquê, Montenegro. claro. Pronto. Pronto, é um ministro, se É calhar, isso um que tu bocadinho consideras, que ele é um ministro socialista no É governo evidente, é um dos ministro de estimação do bocadinho PS. mais não toda a próximo gente sabe isso. e também se calhar partilha algumas obediências. Se vê porquê. Obediências? Obediências particulares. Obediência ao interesse nacional, certamente. Olha, Carlos, acho que vais pagá-las se ele estiver em casa a dizer isso. Obediência. Queres Portanto, explicar um bocadinho mais essa questão perfeitamente das obediências? O que é que melhor. te referes concretamente? Com ele, Rosa. As obediências ao interesse nacional, certamente. Não, aperta Não, com ele. mas eu não consegui perceber que obediências eram essas ao Obediências ao interesse interesse nacional. Acho que tanto as pessoas do PS como o próprio Ministro certamente obedecem bastante ao interesse nacional, pelo menos querem obedecer a isso. Sobre a questão, o caso em causa, nós estamos aqui a falar. Basicamente, tudo que o Ministro tem que esclarecer são duas coisas. Primeiro, que o preço que lhe foi dado por aquele... Estamos a acabar. Estamos. Peço desculpa, Carlos. Pronto. Não, Fica para a mas semana. 30 segundos. O preço que ele está a pagar por aquilo é um preço de mercado normal, portanto, que não teve um desconto por ser o diretor da PJ como uma troca de favores e que pagou aquilo. E ele só tem de fazer isso. Não tem de falar sobre tanques, sobre piscinas, que isso é tudo... Claro. O licenciamento é pertinente, não é? Se ele o pediu ou não. O licenciamento até pode ser pertinente, mas a existência do porque licenciamento ele é ministro da ridícula. O Administração facto Interna, não é? de nós em Portugal, alguém tem um terreno e ter de pedir uma licença à Câmara Pronto, tá para bem, mas meter isso é ali outro um ponto. buraco com água. Ele tem enfim. que Isso até cumprir a posso dizer lei. que é Isso responsabilidade da um empresa tem da que mulher. cumprir. não é o Sim, licenciamento. Tem que é cumprir. irrelevante. A única coisa que ele tem de comprovar, enquanto ex-diretor da PJ e ministro, é aquela obra não foi uma obra de favor, ou seja, ele foi faturado ao custo que aquilo tem e que ele pagou isso. Mais nada. Aquilo que fez hoje o Observador de atirar para lá faturas de não comprava lojas nada. de bricolagem, Leroy Merlin. não tem importância Não tem, nenhuma. né? Sem faturas. Ponto. Aquilo é tudo... Aquele empreiteiro especificamente, a obra foi cobrada ao preço que deve ser e se ele a pagou ou não. De resto, não importa mais nada. Claro. E assim chegamos ao fim. Vocês regressam na próxima quarta-feira. Até lá. Obrigada.